Olá, meu nome é Fernando e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coleta de dados via scanner. Então, como ela funciona utilizando esse módulo adicional conectado ao Sphinx IQ. Bom, tendo essas duas tecnologias dentro do computador, você vai primeiro precisar desenhar o seu questionário dentro do software Sphinx IQ. Então, criar as questões, definir o formulário específico para esse fim. Esta etapa estando concluída, passa para a impressão. Onde eu posso fazer essa impressão? Pode fazer diretamente na sua impressora, de preferência laser, ou então gerar um arquivo PDF, enviar para uma gráfica e aí sim, a partir daí, coletar os dados. Nessa etapa, não importa qual foi a origem, se foi via impressão no seu computador, na sua impressora ou via gráfica, a coleta precisa ser feita e deve retornar para que ela seja digitalizada no seu dispositivo. Aí normalmente surge uma pergunta: que tipo de dispositivo eu posso utilizar para fazer essa digitalização? Qualquer dispositivo. O importante aqui é que ele gere arquivos em PDF, porque é a partir deles que o software fará a leitura. Uma vez tendo esses arquivos em PDF, você vai abrir o módulo scanner e a partir dele fazer a leitura destes arquivos para começar a coleta, e aí sim você pode utilizar algumas tecnologias que já estão incorporadas dentro deste módulo scanner para fazer correções, para fazer uma digitação de uma questão texto, enfim, fazer algum controle de consistência. A partir daí, feita essa leitura, esse controle de consistência, uma vez que os dados estão gravados, eles vão diretamente para a base Sphinx e ficam prontos para análise. Então eu vou mostrar aqui rapidamente, por um exemplo, como isso funciona. Vamos lá. Então, dentro do software, vou mostrar rapidamente como funciona essa organização do formulário para leitura scanner. No meu questionário, eu possuo o meu banco de dados, as minhas questões. Aqui é só um exemplo genérico, mas o mais importante aqui é que nas propriedades deste formulário, o tipo dele é scanner. Muito bem. Então, tenho as questões, tem algumas questões aqui abertas, onde serão digitados, na verdade, escrito alguma coisa, e eu tenho as respostas fechadas. Então, que vou marcar X. É um questionário de 2 telas, poderia ser uma só, não tem problema nenhum. Então, tem um formulário simples, aqui já me diz que é um scanner, eu possuo um QR Code para essa avaliação. Muito bem, para fazer a leitura desse formulário, eu tenho na parte de difusão e coleta a opção Aquisição Scanner. Ele abrirá o módulo de leitura scanner para que seja possível fazer a leitura que vocês veem nessa tela de fundo do meu formulário, que foi impresso, uma impressora aqui a laser normal, e eu tenho as respostas. Então veja, tenho respostas para questões abertas que foram escritas e tenho também questões fechadas que foram marcadas. Então tenho aqui tudo em uma página, diferentemente do formulário apresentado antes, esse está em uma página, mas é a mesma pesquisa. E tenho na sequência, porque foi assim que definimos como uma opção do scanner, colocar todas as respostas ou todas as folhas digitalizadas em um único arquivo. Também é possível colocar em diferentes arquivos, isso não é problema. Então tenho aqui o xizinho, uns marcados de forma melhor, outros de forma pior, isso no que diz respeito à qualidade em si da marcação. Note que eu tenho um risco que passa bem em cima do número 5, nós veremos se isso vai impactar ou não na minha leitura. Então, estando no software de leitura, eu vou localizar esse arquivo PDF ou a pasta que contém os diferentes arquivos em PDF. Então, ele vai listar aqui para ficar bem discriminado o que contém cada um dos arquivos. Uma vez identificado, peço para digitalizar. Então, ele fará a leitura do arquivo e veja, ele já me traz um resumo de como foi essa minha leitura. Quando eu tenho observações em vermelho, significa que eu tenho algo
a prestar atenção. Então veja, aqui eu tenho marcações e o risco está, na verdade, me atrapalhando, porque ele está identificando como sendo uma resposta. Então isso é bem importante, que a qualidade da impressão precisa ser boa, para que eu não tenha alguma sujeira que possa impactar a minha leitura. A mesma coisa na segunda resposta, onde eu tenho esses dois erros de leitura. Eu tenho uma marcação única e aqui eu tenho duas opções marcadas. Muito bem, eu posso pedir as imagens e eu vejo que aqui realmente eu não tenho respostas. Então, eu vou arrumar e vou desmarcar esses que são errados. Veja que ele ficou verde. Faça a mesma análise no primeiro formulário e noto que eu tenho nesses marcações equivocadas. Ao acertar essa leitura, todos ficarão verde. E aí, então, basta que eu grave e ele já inseriu no banco de dados. Agora, então, eu posso retornar ao software e aí, então, eu possuo duas respostas, justamente essas que foram digitalizadas. O que eu não tenho aqui? As respostas às questões texto. Então, eu vou voltar lá, tendo duas, eu vou novamente na aquisição scanner e vou simular uma nova leitura e vou usar aqui o mesmo arquivo. Muito bem. De novo, vou em digitalizar e aqui somente para demonstrar como eu faço a inserção de questões texto. Então, eu vou validar novamente as minhas respostas e veja, para cada uma delas eu possuo zonas de digitação texto. Então, o que significa? O próprio software vai deixar em uma tela apenas as variáveis que são texto, apenas a imagem do que foi escrito e ao lado eu consigo entrar com os dados. Unidade A. Faço o mesmo para a segunda. Teste 2. Unidade B. Muito bem. Basta gravar. As respostas foram inseridas e quando eu retornar ao software, eu vejo que eu continuo com as minhas duas respostas em função do QR Code e agora eu tenho já os textos. Então significa que se eu fizer a mesma leitura do mesmo arquivo, não necessariamente ele vai inserir novas respostas, ele vai modificar os dados que eu já tenho. E esses dados já ficam prontos também para fazer minhas análises, meus relatórios, enfim, isso tudo pronto. Algumas perguntas que normalmente surgem. Eu tenho um scanner definido, algum modelo, algo já pré-determinado? A resposta é não. O scanner ele deve apenas ter a capacidade de gerar um arquivo PDF por resposta ou um arquivo PDF para o conjunto das respostas. Uma segunda pergunta que normalmente ocorre: o scanner precisa estar conectado à máquina que possui o software? Não. O scanner e a digitalização pode acontecer em outro local. O arquivo deve ser disponibilizado para o computador que tem o software, naturalmente, para que a leitura seja realizada. Uma terceira pergunta: posso fazer modificações na sensibilidade da leitura das marcações? Pode, não tem problema nenhum. Posso aumentar a sensibilidade ou diminuir para evitar erros. Agora que você conhece a nossa tecnologia Scanner, nós ficamos à sua disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e se você imagina um cenário de uso e quer discutir isso com a nossa equipe, fique à vontade. Podemos receber um e-mail ou então uma ligação e rapidamente podemos esclarecer suas dúvidas.